Tutorial, informe de aves mensal e vacinação para médicos veterinários habilitados. O prazo para a inserção dos dados para médicos veterinários habilitados, ele vai do dia 30 ou 31, o último dia do mês anterior, até o 5º dia do mês atual. Para acesso ao relatório do CIGEM, você deve acessar a página do CIGEM com a sua senha e login, colocar no campo pesquisar a informação aves, você vai verificar o registrar informe aves, clica nesse item. Aqui é um ambiente de teste, então ele não aparece o nome do usuário, mas no caso do habilitado o nome do usuário já vai aparecer. Assim como também vão aparecer os municípios ao qual o médico veterinário é habilitado. Então, seleciona-se o período do mês ao qual pertencem as informações. Os municípios, como eu já falei, vão estar selecionados. Aqui a gente vai simular como sendo Itajaí. Nós vamos encontrar as seguintes informações. Nesse link vai estar a lista de doenças referente aos informes mensais de aves. Essa lista é um guia para consultar quais doenças estão previstas no informe de aves ou são passíveis de notificação por este informe. Também apresenta quais as doenças têm necessidade ou não de confirmação laboratorial, o prazo para notificação, o que deve ser notificado, se é caso confirmado ou suspeita, e qual a categoria ela pertence na IN 50 de 2013. Então nós vamos encontrar também, além da informação do município, o quadro ocorrência e o quadro vacinação. Essa lista é um guia para consultar quais doenças estão previstas no informe de aves ou são passíveis de notificação por este informe. O quadro ocorrência e o quadro vacinação. O quadro ocorrência, você obrigatoriamente vai ter que registrar uma dessas 3 situações. Com ocorrência, que está relacionado aos municípios onde houve o atendimento do médico veterinário e há necessidade de informar alguma ocorrência de doença de notificação. Sem atendimento, que é quando o médico veterinário não realizou atendimento nesse município, mesmo possuindo habilitação para a emissão de GTA para esse município. E sem ocorrência é quando houve atendimento naquele município, mas não há nenhuma ocorrência digna de nota, ou seja, nenhuma doença de notificação. Então vamos simular uma situação com ocorrência. Seleciona-se com ocorrência, vai abrir um outro linkzinho, onde vão constar todas as doenças que estão na lista de notificação. Vamos simular colibacilose, então clica na edição. Já vai abrir a doença. Focos antigos são apenas para salmonela e micoplasma e deve aparecer sempre que o foco do mês anterior ainda não foi encerrado. Foco é toda propriedade que tenha casos positivos. Então, se nós temos uma simulação de um foco, então é uma propriedade com um ou mais casos de animais positivos. Nós temos a opção de diagnóstico laboratorial e diagnóstico clínico. O diagnóstico laboratorial, existem doenças que obrigatoriamente você tem que ter diagnóstico laboratorial e outras que o diagnóstico clínico é suficiente. No caso da colibacilose, o diagnóstico clínico é suficiente. E a soma dos diagnósticos deve ser igual ao total de focos. Então, se nós temos um diagnóstico clínico do foco, nós temos 0 diagnóstico clínico laboratorial. Aqui se preenche a espécie, galinha, de exploração, corte. Animais susceptíveis é o total de animais que está alojado no momento. Casos confirmados. Se for possível estimar a quantidade de casos confirmados, deve-se colocar o número estimado. Algumas doenças se considera o lote inteiro, então coloca-se o número de animais alojados. Mortos, 5.000 mortos, um exemplo apenas. Destruídos, nenhum, que são os animais destruídos ou sacrificados na propriedade com supervisão do sistema do serviço oficial. Animais abatidos sob inspeção, nenhum. Não há necessidade de informar diagnóstico laboratorial para essa doença, então
confere-se os dados, confirma. Então as informações vão ser geradas na tabela. Vamos agora para supor um caso de salmonelose, em que há necessidade de se incluir diagnóstico laboratorial. Então aqui, salmonelose, exceto Salmonella gallinarum, pylori, enterites, as demais. Focos antigos não vão utilizar. Total de focos novos, vamos supor que seja uma propriedade com animais positivos, temos um foco. Obrigatoriamente, salmonelose nós precisamos de diagnóstico laboratorial, então nós consideramos o diagnóstico por foco. Então temos um foco, um diagnóstico laboratorial. 0 diagnóstico clínico, preencher a espécie, galinha, tipo de exploração, corte, animais susceptíveis, são todos que estão no lote. No caso de Salmonella e Mycoplasma, consideramos os casos confirmados o mesmo número de susceptíveis. Mortos, vamos supor que nenhum. Destruídos, nenhum. Abatidos, nenhum. Obrigatoriamente vamos ter que formar o nome do laboratório e o número do laudo. Confere-se as informações, pode-se salvar, confirmar. Então as informações vão ser geradas na tela. Se não houver mais nenhum registro para se fazer nesse município, se confirma a tabela de ocorrências e parte para a vacinação. Nesse caso da vacinação, nós vamos ter duas situações também, com vacinação ou sem vacinação. Se não houver vacinação, sem vacinação, no caso de haver vacinação, clica-se na opção, vamos gerar uma nova tabela de vacinação e aí vamos adicionar os dados. Então, espécie animal, galinha, tipo de exploração, podemos colocar reprodução, vacinação, se escolhe a doença referente à vacina, seleciona-se, número de propriedades que foram vacinados, é vacinação preventiva, número de animais vacinados, é o total de todas as propriedades onde ocorreu a vacinação. Vacinação de resposta ao foco para médicos veterinários habilitados não é necessário preenchimento. Então confere-se os dados, confirma a vacina, vai abrir o quadro onde aparecem as informações, novamente confirma, está feito o relatório ao referente ao município de Itajaí. Se nós tivermos um outro município em que o médico veterinário seja habilitado, ele vai constar na lista. E aí, aqui vamos simular uma situação em que não houve ocorrência, ou seja, o médico veterinário fez atendimento naquele município, mas não houve nenhuma notificação de doença, de notificação obrigatória. Então ele coloca sem ocorrências. E vacinação, não houve vacinação naquele município, coloque-se sem vacinação. Os municípios que aparecerem nessa lista não vão poder ser excluídos, mas eventualmente, se houver atendimento em outro município que não esteja nessa lista, o médico veterinário poderá incluir, adicionando o município, selecionando qual é o município desejado e registrando a ocorrência. Então aqui só simulando um município onde não houve ocorrência e nem vacinação, não houve atendimento. Então, município sem atendimento e sem vacinação. Salva-se. Então lembre-se, além da necessidade de confirmar, você deve salvar as informações para que elas não se percam.